Olá, tudo bem? Você está feliz? Está tranquilo, descansando? Como você está? Conte para sua prof. A prof está bem, graças a Deus. E hoje a professora escolheu um verso que está lá em Salmos 121, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lindo isso, né? Pois bem, a confiança em Deus, ele nos torna capazes de resistir todos aqueles que querem nos derrubar. As situações mais difíceis. Sabe por quê? Porque ele vem ao nosso socorro. Basta apenas nós pedirmos, Senhor, e ele nos ouve, e ele nos atende. Sabe, no passado, o Senhor mandou o anjo, e o seu anjo matou 185 mil soldados assírios, que estavam agora atacando o povo do Senhor. E dessa forma, ele humilhou um rei chamado Senaqueribe, um rei muito orgulhoso. Mas nós não temos que ter Deus no coração para pensar que nós somos melhores do que os outros, não. Nós temos que ter Deus no coração, na nossa mente, para fazer o bem para o outro. E quando nós estivermos com lutas, não precisa ficar tristinho. Temos que confiar, porque o nosso Deus, ele é o Deus dos impossíveis. Portanto, não esqueça disso, ok? Essa foi a nossa reflexão de hoje. Agora nós vamos correr atrás do conhecimento, ok? Pega a sua apostila, vamos trabalhar nossa apostila, retomando o conteúdo de concordância, ok? Vamos lá, então. Lembre-se que concordância, então, nós vamos retomar aqui a concordância. O que é a concordância? O processo pelo qual uma palavra sofre alterações, ok? Então, vamos lá. Vamos destacar isso. Olha, é um processo pelo qual uma palavra, sofre alterações em sua forma por causa das relações gramaticais que mantém com o outro. Isso é concordância. Nós já vimos a concordância verbal, ok? Sim, nós já vimos a concordância verbal, que é onde você tem o verbo e o sujeito concordando em número e pessoa. Ótimo. Mas hoje nós vamos ver concordância nominal. E o que seria a concordância nominal, então? As alterações de gênero e número dos adjetivos, artigos, numerais, particípio e pronomes adjetivos para concordar com quem? Com o substantivo. Ok? Vamos isso, bem interessante aí na sua apostila, na página 44. Olha só que interessante. Aqui você tem uma tirinha. E as tirinhas são incríveis para analisarmos as concordâncias nominais. Aí então recruta zero ali, ó. Você só está onde está hoje por causa dessa sua insuportável, indefectível, irremediável, enorme capacidade. E aí desarmou, né, o sargento ali. O zero é mestre em levar as situações ao limite. Esse zero, né? Mas observe o que acontece com esse recruta aqui. Você percebeu que ele usou aqui, ó. Você só está onde está hoje por causa dessa sua. Você percebeu que o sua é um pronome possessivo
e é um pronome no feminino, o gênero é feminino, e aí as outras palavras, insuperável, indefectível, irremediável, enorme, todos adjetivos. Então, eu tenho sua, que é o pronome, e eu tenho todos os outros que são adjetivos. E aí, relacionado a quem? A capacidade, que é o quê? Um substantivo, ok? Mas um substantivo no feminino singular. Portanto, eu tenho aqui um caso de concordância nominal, certo? Agora, eu quero que você olhe aqui abaixo, olhe só. Tudo aquilo que ele usou, essa, que tornou-se um pronome adjetivo que está caracterizando a palavra capacidade, sua, que também assumiu um valor de pronome adjetivo, insuportável, indefectível, irremediável e enorme, tudo estão no feminino e no singular. E capacidade. Capacidade também está no substantivo, feminino e singular. Mas se nós mudássemos, se nós escrevêssemos, então, em outro gênero, se fosse no masculino, aí seria como? Por causa desse seu insuportável, indefectível, irremediável, enorme, potencial. Potencial no masculino, então, desse e seu estaria também fazendo a concordância nominal, ok? Então, você percebe que a regra geral, ela estabelece que os adjetivos, os artigos, numerais, os particípios, os pronomes adjetivos devem concordar com o substantivo. Vamos ver mais um exemplo? Aquelas duas lindas tranças de Ana Lee o encantaram. Olha só, onde está o nome aqui? Onde está o substantivo? Tranças. Tranças está no feminino plural. O que está concordando? Aquelas, que é o pronome, duas, que é o numeral, e lindas, que é o adjetivo. Estão tudo concordando com quem? Com o substantivo no feminino plural. Agora de baixo. Foi realizada ontem a cerimônia de casamento do craque do Milan. Ó, cerimônia singular feminino. Realizada, ok? Que é o particípio, também está no feminino singular. Um caso de concordância nominal. Então, essa é a regra geral, que os adjetivos, os artigos, os numerais, particípios e pronomes adjetivos devem concordar com o substantivo, a quem se refere, certo? Gênero e número. Muito bem. Essa é a regra geral, mas nós temos agora as regras especiais, que são as concordâncias especiais. Então, a primeira, adjetivo referindo-se a mais do substantivo. Vamos observar isso? Vamos ver como fica isso. Olha aqui, ó. A pobre criança tinha apenas um cobertor e uma esteira. Ó, cobertor é masculino, esteira é feminino. Aí eu vou escrever rasgados ou rasgada. Depende. O que está rasgado? Se a esteira estiver rasgada, você vai dizer um cobertor e uma esteira rasgada. E tem que estar próximo. Então, substantivo e adjetivo tem que estar próximo. Mas no primeiro exemplo, está primeiro a palavra masculina, cobertor. E esteira, feminino. Quando eu tiver um masculino e tiver um feminino, você tem a opção de que fazer o quê? Deixar no masculino singular. É isso? Não, professora. Você vai deixar no masculino plural, ok? Só vai para o feminino singular se estiver próximo da palavra feminina, ok? Tem que ter cuidado com isso. Então, a concordância com o substantivo mais próximo, eu tenho que ter cuidado, ok? Agora, vamos à próxima ali. A criança tinha 2 animais de estimação, um peixe e um coelho peludo. Peixe é peludo para eu dizer peludos? Não, peixe tem escama. Então, eu tenho que dizer um coelho peludo, ok? Ótimo. Agora, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Ana Lee gostava do bom queijo e pão. O que está acontecendo com bom aqui? Bom é o adjunto adnominal, é um adjetivo. Na análise sintática, ele ganha o valor de adjunto adnominal. Está concordando com queijo, que está no singular masculino. Agora, o segundo, era saboroso o queijo. Ou, se forem os dois, eram saborosos. Certo? Você tem verbo aqui de ligação, então você tem que fazer concordância com o predicativo. Achou saboroso o queijo ou achou saborosos o queijo e o pão, ok? Então, quando você tiver verbo de ligação, você preste atenção que você vai fazer a concordância com o predicativo, ok?
Ótimo. Agora vamos ver mais um exemplo aqui. E quando for 2 ou mais adjetivos referindo-se a um único substantivo, como fica, professora? Olha o exemplo que a apostila dá e é bem interessante. Sorteou tarefas para as equipes amarela e vermelha. As equipes, para as duas. Agora, sorteou tarefas para a equipe amarela e a vermelha. Você percebeu que aqui, ó, o artigo está acompanhando aqui, ó, o adjetivo, o substantivo. Portanto, está concordando com os dois, equipe amarela e vermelha. Agora, sorteou tarefas para uma e para a outra. Eu preciso ter o que? Artigo aqui, ó, a equipe e a vermelha, ok? Então, isso é quando tem 2 ou mais adjetivos que se refere a um único substantivo. Qual é o único substantivo? Equipe. Esse é o substantivo. Muito bem. Agora nós vamos ver mais um aqui. O nome de cores. Quando as cores são nomeadas por substantivos, tais como abacate, cor limão, cor abóbora, cinza, creme, rosa, ouro, vinho, esses nomes, eles não podem flexionar. Certo? Por quê? Porque essas cores, elas estão recebendo uma nomenclatura de algo concreto. Então, vestidos brancos, ternos pretos, blusa vermelhas, vestido rosa, ternos cinza, blusas vinho. Percebeu? Olha só, vestido, ternos e blusas está no plural. Com palavras que já são adjetivo, como branco, preto, vermelho, você só acrescenta o S, sem problemas. Agora, quando for com cores que me remetem a um substantivo concreto, eu não posso, então, dizer vestidos rosas, nem vestidos cinzas, nem blusas vinhos. Por quê? Porque rosa, cinza e vinho são substantivo concreto. Então, não vão mudar, ok? Isso é muito importante. Isso chama-se princípio da preposição como barreira. Eu tenho que ter cuidado com isso. Agora, vamos ver aqui mais um exemplo. Agora, a palavra lilás, olha que interessante. Ela é um substantivo que dá nome a uma flor originária da Pérsia. Portanto, ela passou de substantivo para adjetivo. Então, eu posso dizer vestidos lilazes. Viu? Então, lilás é o nome de uma flor. E agora eu estou dizendo que o vestido tem a cor da flor. Então, vestidos lilazes. Muito bem. Agora vamos ver quando os adjetivos são compostos. Aliança sino-luso-brasileira. Ternos azul escuros. Políticas euro-americanas. Como se faz essa concordância aqui? Vai seguir a mesma regra dos adjetivos simples. Vão flexionar apenas o segundo elemento. Então, aliança sino-luso brasileira, concordando com a aliança. Ternos, o azul, lembra que o azul não vai flexionar? Escuros. Políticas euro-americanas, porque políticas feminino. Há compostos que nomeiam cores, mas não seguem essa regra. Vestidos azul turquesa. Não existe vestidos azul turquesas, porque aí turquesa é uma nacionalidade. Camisas amarelo ouro, ok? Ouro me faz referência ao substantivo concreto. Ok? Então, ali fica subentendido que a expressão cor de, vestido azul, cor de turquesa, camisas amarelo, cor de ouro, não é qualquer, porque tem vários tons de amarelo, né? Então, amarelo, cor de ouro. Então, ficou subentendido essa preposição ali, o de, que é o princípio da preposição como barreira, ela não aparece, mas eu entendo. Camisetas, ouro, amarelo, cor de ouro. Ótimo. E lembre-se que são invariáveis os adjetivos azul celeste e azul marinho. Sempre invariável, ok? Então, vamos ver ali, ó, blusas azul celeste, saias azul marinho. Então, azul celeste e azul marinho você não flexiona, elas são invariáveis. Não esqueça disso, ok? Muito bem. Agora, vamos ver outros casos. E quando for meio,
bastante, caro, barato e longe. Olha só, as expressões, essas, elas podem funcionar como advérbios. E se forem advérbios, elas não vão mudar, ok? Agora, se forem adjetivos ou pronomes ou numerais, podem mudar, depende da situação comunicativa. As amigas de Anali ficaram meio. Meio é um pouco, isso é advérbio. Então, importante, se for feminino ou masculino, vão permanecer meio. Agora, Anali tomou apenas meia xícara. O que é meia xícara? É a metade. Me lembra o quê? Numeral. Numeral flexiona. Numeral, artigo, adjetivo, pronome adjetivo e particípio. Ok? Agora, vamos ver mais um caso aqui com relação ao bastante. Olha, se o bastante me der a ideia de muito, Anali lidava com pessoas muito problemáticas. Então, você sempre pega a palavra bastante e substitui por muito. Deu para fazer? Deu. Beleza. Então, advérbio não muda. Se eu disser havia bastantes, havia muitas. Se eu conseguir trocar o bastantes para muitas, já é um pronome adjetivo. Então, vai flexionar, vai variar. Os presentes de Natal custaram caro, barato, é valor, né? Então, isso me leva a quê? A advérbio, não vai mudar. As frutas e verduras estão caras, ó, estão é verbo da ligação, então aqui do ladinho vai ser o quê? Predicativo, adjetivo. Pinguins têm sido encontrados longe. Longe é advérbio, é lugar, não muda. Lembra-se, advérbio não muda, não varia, não flexiona. Os portugueses navegaram por longes mares. O que é longe? Isso aqui é longínquos, distantes. Aí é diferente, já não é mais agora advérbio, ok? Agora, vamos ver o é bom, é necessário e o é proibido. Quando nós empregamos o verbo ser, que é o verbo é aqui, ó, o verbo ser, acompanhado de um adjetivo bom, necessário e proibido, se o substantivo aqui nós remetemos assumir um valor genérico, ou seja, não estiver com um artigo ou um determinante, eles vão ficar o quê? Invariáveis. Por exemplo, a água de coco é bom. Agora, se tivesse a água, se tivesse uma asinha aqui na frente, você teria que fazer a concordância. É boa. É necessário paciência. Se tiver é necessário a paciência, você teria que colocar necessária, ok? É proibido a entrada. Se tivesse a entrada, você escreveria é proibida a entrada. Então, entre é bom, é necessário e é proibido, ele só vai variar se eu tiver um determinante aqui, né? Um artigo, vou ter um numeral, vou ter um pronome, aí sim, ele vai variar conforme a palavra, ok? Alerta, menos e pseudo. Não se devem flexionar as expressões alerta, menos, pseudo, que são invariáveis. Todos ficaram alerta. É o estado, o modo como ficaram. Havia menos, é o quê? Poucas. Então, significa o quê? Advérbio. Quem deseja liberdade não confia em pseudo-promessas, ok? Portanto, estaria em desacordo se nós tivéssemos essas aqui, ó. Todos ficaram alertas. Havia menos, lembre-se, não existe a palavrinha menos, sempre menos, ok? Quem deseja liberdade não confia em pseudas, né? Pseudo, sem S, promessas. Agora o anexo, incluso, leso, mês, obrigado e o kit. Essas palavras aqui, elas têm valor adjetivo, portanto, elas vão acompanhar o substantivo a quem elas se referem. Anexo ou relatório. Agora, se for os poemas, anexos. Ou se for a proposta, anexa. Ou se for as cartas, anexas. Agora, incluso. Se for os documentos, inclusos. Se for a lista, inclusa. Se for humanidade, lesa. Certo? E agora mesmo, ele mesmo, porque é masculino. Elas mesmas, porque dá para substituir por próprias, ok? Muito obrigado, disse o rapaz, masculino, e muito obrigada, disse a menina, né? Ou muito obrigadas, agradeceram as moças, muito obrigadas. O jogador estava quite. Devemos estar sempre quites.
certo? Então, vamos lá. Olha só, embora a expressão em anexo seja utilizada com frequência, ela deve ser evitada, porque a palavra anexo ela é variável e não tem função de advérbio. Dessa maneira, são incorretas formas anexo, envio a carta. Ok? Em anexo, envio a carta. Anexo a esta, envio a carta. Ok? Então, você deve saber que o quê? Que correspondência anexa, salas anexas, ou anexo da minha obra, ou anexo do hotel. Ok? Então, em anexo, ela é variável, certo? A palavra anexo é variável, então eu tenho que evitar isso, ok? Muito bem. Agora vamos ver a palavra só e a sós. A palavra pode ser advérbio ou pode ser adjetivo. Se for advérbio, ela vai corresponder à palavra somente. Se for adjetivo, a sozinho, solitário, ok? Aí então vai variar. E vamos concordar então. Se for o valor de somente, ele é advérbio, não vai variar, não vai fazer a mudança, ok? Então, vamos ver lá? Ela ficou só, sozinha, solitária, adjetivo. Elas ficaram sós, sozinha, então mudou. Se é ela só, se elas só, adjetivo. Agora, precisava falar a sós com a colega, a sós. Ninguém recusou ajudar, só eles, somente eles. Ok? Então, você percebeu que se a palavrinha só tiver a ideia de sozinho, sozinha, você vai variar. Mas, se tiver passar a ideia de somente, é um advérbio e não vai variar. Ok? Então, as regras estão todas aí na sua apostila. Nós acabamos de revisar todas elas. Eu espero que você tenha grifado as partes mais pertinentes, ok? Depois repasse novamente, organize aí o seu conhecimento, ok? Porque a concordância verbal e concordância nominal faz parte daquela correção lá que você tem das suas competências no seu dissertativo argumentativo, ok? Muito bem, a nossa aula era hoje, tranquilo, fácil, era isso. Concordância nominal, lembramos de tudo, todas as regras, portanto, fique na paz e vejo você na próxima aula, ok? Bye, bye.